Certo, pessoal, nessa videoaula aqui a gente vai tratar de como fazer uma leitura de um arquivo CSV utilizando Java, utilizando aqui a linguagem de programação Java, e no padrão Model View Control, tá? Aquele padrão, famoso padrão MVC, certo? Então esse aqui é o nosso arquivo CSV, está separado aqui por ponto e vírgula, tudo bem? Ele está aqui, a gente consegue abrir ele com, aqui no caso com o LibreOffice. Ele é um arquivo que está codificado como Unicode UTF-8, é importante essa codificação. Essa codificação é importante porque na hora que você for trabalhar ele abrir, não der problema aqui nos seus assentos, tá? Como é separado por ponto e vírgula, já está certinho aqui os campos, ó, se a gente quiser trabalhar com ele dentro aqui dessa planilha eletrônica do LibreOffice, se for do Excel, tanto faz, tá? E se você pode também salvar ele, ó. A gente vai exportar, a gente vai salvar como, né? Vamos ver aqui se na opção salvar como isso. Salvar como, tem a possibilidade de salvar ele como um texto CSV e vou chamar aqui de instâncias, tá? E aí a gente coloca aquela opção lá, editar configuração de filtro, né? E para poder fazer a alteração dele ali, dá para salvar como vírgula, né? Ponto e vírgula e por aí vai, certo? Então vamos lá, vamos abrir aqui o nosso Eclipse, tá? Então a gente vai abrir aqui um workspace. Esse workspace aqui a princípio está vazio, né? Ok, está vazio nosso workspace. Vou fechar aqui e vamos criar aqui um Java Project. Eu vou chamar aqui de GA, porque na verdade isso aí vai fazer parte de um projeto maior, né? Que a gente vai trabalhar com uma alocação de horários utilizando algoritmo genético. Então, para isso, primeiro de tudo, a gente vai precisar fazer essa leitura desse arquivo, tá? Não vou criar módulo, então só aqui o meu pacote, beleza? Então, ok, aqui eu já posso começar a criar aqui minhas classes. Antes disso, eu já vou salvar esse arquivo, vamos salvar como, né? E aí eu vou salvar dentro, aqui nessa raiz ali, vou editar a definição de filtro, né? Esse aqui é dentro do meu workspace, a pasta do meu workspace é a raiz do nosso projeto, tá? Então, vou salvar ali e vou escolher aqui, vou modificar um pouquinho ele, salvar como vírgula. Ok, beleza? Então já posso fechar e vamos começar aqui o trabalho. Eu disse que eu podia fechar, mas vamos dar mais uma olhadinha nele aqui antes, tá? Os campos que ele tem disponível aqui, eu não vou usar todos, tá, pessoal? Eu vou usar aqui disciplina até a questão aqui da área, beleza? Então são esses campos aqui que a gente vai utilizar e eu vou copiar eles aqui para ficar mais fácil da gente construir o nosso modelo. Então vou vir aqui primeiro em New, né? File New, Class, vou criar aqui uma classe, vou chamar ela de Instance Model, que é a nossa instância, né? Ok. E aí, dentro dela, eu vou colocar todas essas aqueles campos ali, né? Eu vou chamar aqui de private string disciplina, tá? Private string docente, private inteiro ch da carga horária, né? Então o valor inteiro. Divisão é a divisão das disciplinas, então também é um inteiro, private int div. Deixa eu colocar aqui, só div, tá bom. Private string é o nome do curso. Private string turma. E private string área. Beleza? E aí eu vou utilizar aqui um recurso aqui do Eclipse para criar aqui todos os getters e setters para isso aí. Se eu não me engano, é Alt Shift S e R. Beleza, isso aí mesmo. Então, Alt Shift S junto, depois solta e pressiona a tecla R, tá? Selecionar todo mundo aqui, público, ok? Então, beleza, criou aqui o nosso modelo, tá? Nosso getters e setters para todos esses atributos. Beleza, então agora a gente vai criar definitivamente a nossa classe control, que vai de fato ali fazer
instance control. É a classe que vai de fato fazer a leitura desse arquivo CSV e importar ele aí, tá? Então essa classe instance control, eu vou criar nele um método, tá? Eu vou chamar aqui, eu vou criar um método do tipo ArrayList, tá? ArrayList, porque ele vai ser um ArrayList, eu quero que ele retorne para mim um ArrayList com os dados que ele leu dentro desse formato dessa instância model que eu acabei de criar, tá? Então eu vou criar um ArrayList de instance model, ok? Eu vou dar o nome dessa função de loader e vou passar como parâmetro para ela um string file, tá? Uma variável aí, um atributo, né, que seja, chamado file do tipo string, ok? Vamos ver o que ele está gritando aqui, provavelmente vai pedir o import do ArrayList. E o que mais? Ah, sim, adicionar o retorno. O retorno da função. O retorno vai ser um ArrayList aqui também, tá? Eu vou criar do lado de fora aqui um private static scanner input, que é o que vai fazer aí a leitura também do nosso arquivo texto, tá? E também eu vou criar aqui o a nossa variável aqui que vai ser o retorno, tá? Também vai ser um private static, também desse tipo aqui, ArrayList instance model, né? Que é o que ele vai receber os dados ali do CSV, tá? Chama aqui de valores igual new ArrayList instance model, ok? Tá? Então, esses valores aqui vai estar recebendo, é uma ArrayList, né? Vai estar recebendo as linhas desse nosso CSV e a gente vai dar um retorno no final, vai ser justamente esse retorno aqui, valores, tá? É o que ele vai retornar. Aqui provavelmente está pedindo um import também, o scanner de Java útil. Ok, agora está reclamando que não é utilizado, mas já vai ser usado. Como a gente vai estar trabalhando com manipulação de um arquivo, né? Então a gente vai ter que colocar isso aí dentro de um try-catch. O catch, a gente pode estar utilizando um exception. Tem várias possibilidades de exceções aqui que podem acontecer, tá? Eu vou colocar esse exception e, que ele é geral, qualquer erro ele consegue capturar, tá? Você pode colocar outro aí. E vamos colocar aqui, se der um erro, a mensagem aqui de erro, tá? Erro mais e.getMessage. Ok. Aí ele vai mostrar a mensagem ali pra gente. Vamos para a codificação agora de fato, tá? Então, input vai ser, vamos criar aqui um new scanner. E aí eu vou utilizar essa funçãozinha aqui, paths.get, passando como parâmetro o arquivo, file. Ok. Tá? Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai ler aqui, quando eu for utilizar essa função, vou instanciar essa classe, vou passar essa função aqui, essa função vai ter um parâmetro que vai ser um string file, que vai ser o nome do arquivo, tá? Ou pode ser o caminho todo do arquivo, e ele vai tentar, né? Vai tentar fazer essa leitura desse arquivo, utilizando aqui esse paths.get aqui da classe scanner, e vai armazenar aqui dentro desse input aqui pra gente, ok? Esse input aqui, para a gente conseguir fazer a leitura, vai ter sempre aqui input.nextLine. Tá? Então aqui tem a linha inteira. E essa linha inteira, ela é separada por vírgula, e ela que a gente vai quebrar. Mas lembrando aqui que a nossa instância, a primeira linha dela aqui, ó, é o cabeçalho, tá vendo? Não nos interessa esse cabeçalho aqui. Então, ou a gente apaga esse cabeçalho da instância, ou a gente faz uma leitura como essa aqui no vazio, só para ele passar para a próxima linha, tá? E aí, passou para a próxima linha, a gente vai começar a fazer a leitura completa desse arquivo aí, tá? Então, enquanto input.hasNext, então enquanto isso aqui for verdadeiro, enquanto tiver uma próxima linha para ser lida, o que ele vai fazer? Eu vou criar aqui um array do tipo string, eu vou chamar de data, que vai ser input.nextLine, ok? E aí eu vou utilizar aqui o método split, e o método split por
vírgula. Nosso arquivo ali ficou separado por vírgula, certo? Vou até conferir ele ali se ele realmente ficou separado por vírgula. Ok, está separado por vírgula, tá? Então, beleza. Isso aí mesmo. Então, o que que ele faz aqui? Ele vai separar todos os campos por vírgula e ele vai armazenar dentro desse array aqui, ok? Dentro desse vetorzinho aqui do tipo string. E aí ele vai deixar em aberto aqui, não define a quantidade de posições, tá? Ele define isso automaticamente. E eu vou criar agora um instance model dados para poder receber esses valores ali, tá? Igual new instance model. Ok, beleza? Então agora eu tenho aqui um atributo dados e vou começar a definir aquelas propriedades. Lembra aqueles getters e os setters? Aqui a gente vai utilizar os setters, tá? Então dados.set disciplina, o primeiro campo, vai receber aqui data na posição 0, tá? Agora eu vou até copiar esse data aqui que a gente vai usar ele bastante. Qual que é o próximo campo? Vamos lá. O próximo campo é docente, tá? Então vamos lá. Então agora dados.set docente, data 1. Qual que é o próximo? Carga horária e divisão, agora 2 inteiros, tá? Então, enquanto aqui é string, fica fácil. Agora vamos lá. Dados.setch. Como eu vou precisar converter essa string para inteiro? Como que eu faço isso? Integer.parseInt e aí data na posição 2, tá? Dados.set divisão, mesma coisa. Integer.parseInt. Lembrando que aqui a gente não está fazendo um tratamento, tá, pessoal? Então, tem que tem que ser possível de fazer essa conversão. Senão, se tiver um texto, por exemplo, ali, ó, aqui, ó, se tiver um texto, ao invés de um número, ele vai dar erro, ele vai vir para cá, tá? Ele não está fazendo esse tratamento aqui. Dados, agora turmas, né? Ponto .set turmas, turma, dados, data na posição 4 e o último aí é o área, né? Dados.set área na posição 5. Ok, perfeito. Agora que a gente definiu nosso objeto dados com todos a gente já definiu aqui os valores dele, vamos adicionar valores.add, vamos adicionar no nosso ArrayList os dados, ok? Então toda vez enquanto ele tiver, ele vai criar aqui um novo objeto, esse objeto vai ter seus valores aqui definidos e adiciona dentro desse ArrayList. Perfeito, é isso aí mesmo. E aí ele vai retornar valores. Ok. Então nossa classe controle está feita, ficou bem clean, né? Bem limpinha. Agora a gente vai trabalhar com o nosso instance. Vamos criar uma nova classe aqui que eu vou chamar aqui de instance view. Essa instance view, ela pode ter já um main aqui, um método main, tá? Esse método main que é o que chama, que faz acontecer ali, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos lá. Eu vou criar um ArrayList de instance model, ArrayList também de instance model, que agora eu quero puxar esses dados mesmo, né? Instance model. Eu vou chamar, posso chamar de valores mesmo, não tem problema, tá? Tá numa classe diferente. E aí como é que eu vou fazer? Eu vou chamar ele de new instance. Control, tá? Ponto loader e aí o nome do nosso arquivo, instância.csv. O que ele vai fazer aqui? Ele vai invocar aqui o método loader da classe instance control, tá? Passando como parâmetro instância.csv e ele vai armazenar diretamente aqui dentro desses valores ali, tá? E aí a gente vai poder
fazer, já tem aqui valores, né? E aí eu posso, por exemplo, passar aqui valores.size, que ele vai mostrar o número de linhas. Vamos mandar executar isso aqui e vamos depois dar uma aprimorada, tá? Mandar executar primeiro, ó. Deu um errinho ali, ó, ele não encontrou instância.csv. Tá? Vamos ver qual foi o probleminha que ele deu ali. O que eu tenho que colocar aqui dentro do GA? Provavelmente. Vou tentar agora. Agora sim, tá vendo? Então a raiz dele é a pasta do projeto, tá? Foi um lapso aí. Vamos lá. Então, que seja, ele tem 306 linhas. Agora vamos percorrer esse array. Vamos percorrer ele de duas formas, tá? Vamos fazer aqui de uma forma que a gente usa aqui para percorrer um array. Nossa classe instance model n, tá? Para valores. O que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar aqui valores e vai atribuir dentro desse atributo, desse objeto n aqui do tipo instance model, tá? E aí eu vou mandar imprimir ele. Sysout n.getDocente, por exemplo, ok? Vamos mandar executar. Agora, ó, que fez a leitura ali. Posso colocar aqui professor disciplina, né? Mais, por exemplo, n.getDisciplina. Ok, agora vai mostrar para mim o professor e a disciplina. Ó, professor e a disciplina dele, ok? Então a gente já fez essa leitura. Outra forma de percorrer esse array é aquela forma tradicional, né? INTI igual a zero e menor do que valores.size, tá? E mais. E aí a gente manda imprimir da seguinte maneira: sysout valores.get e ponto get, vamos lá de novo, docente aqui, por exemplo, tá? Mais, colocar aqui 2 pontos, só que agora eu vou usar um traço para ficar diferente, tá? Valores.get e ponto get disciplina. Ok, beleza? Ficou até compridinha aqui a linha. Pode quebrar, tá? Não tem problema nenhum aqui. A gente consegue quebrar ela sem prejuízo aí, ó. Tá? Fala assim, colocar ela aqui em outra linha, né? Tá? Foi o mais aqui que sumiu, né? Por isso que ele tá brigando ali. Ok. Então, beleza. São as duas formas de percorrer esse array, tá? Esse aqui é bônus. Então, aqui, ó, com tracinho. E mais para cima com 2 pontos. Ali. Beleza. Então, são os dois forços que foram utilizados. Mas a gente vai fazer isso aqui de uma forma mais elegante ainda. Eu vou criar uma nova classe. Essa classe vai ter o mesmo nome aqui do meu projeto, tá? Nela sim eu vou criar aqui com o método main, tá? E aqui, ó, no view, eu vou mudar essa classe, eu vou mudar esse método aqui, não vai mais ser um método main, tá? Eu vou criar o chamado construtor da classe. O que é o construtor da classe? É um método que tem o mesmo nome da classe. Então, quando eu instancio essa classe, quando eu chamo a classe, automaticamente executa esse método, tá? Então, aqui dentro desse main aqui, eu vou simplesmente dar um new instance view. Ok? New instance view. Só isso aqui. E aí fica bem legal aqui. Vamos lá. E aí ele executa da mesma forma. E aí a gente consegue sempre dar uma manutenção, trabalhar aqui de forma separada. Eu fico com classes pequenas, né? Com classes com pequeno trecho de código. Fica muito mais fácil de trabalhar, muito mais fácil de dar manutenção aí. Certo, pessoal? Então espero que tenham gostado dessa videoaula. Isso aqui é parte, como eu falei para vocês, de um projeto que a gente está desenvolvendo aqui. Aqui é primeiro carrega a instância, certo? O próximo passo vai ser gera população. A gente está trabalhando aqui com algoritmos genéticos, então a gente vai ter que gerar uma população inicial. Beleza? Então, gostou?
pode deixar um like aí, um comentário. Se tiver alguma dúvida, deixa aí um comentário, deixa pergunta aí que eu tento responder. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.